Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reit, capítulo 3, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Uma densidade volumétrica uniforme de cargas de 80 microcoulomb por metro cúbico está presente na região 8 mm menor que R, R menor que 10 mm. Seja ρV igual a zero para 0 menor que R, R menor que 8 mm. Letra A. Encontre a carga total dentro da superfície esférica R igual 10 mm. Letra B. Encontre dr em R igual a 10 mm. Letra C. Se não existe carga para R maior que 10 mm, encontre dr em R igual a 20 mm. Bom, então, para facilitar aqui o entendimento, eu vou fazer uma representação da distribuição aí da superfície para facilitar. Então, eu vou fazer aqui uma representação da esfera de raio 8 milímetros, tá? Aqui. E vou fazer a representação de uma de 10 milímetros. Então, temos aí 8 e 10 milímetros. Então, nessa parte aqui, entre 8 e 10, essa parte, né, entre 8 e 10, a gente tem aí uma densidade de carga volumétrica de 80 microcoulomb por metro cúbico. Nessa parte aqui, entre 0 e 8 milímetros, a gente tem nada. Entre 0 e 8 milímetros, certo? Não tem nada. E ele nos pede aí, na letra A, tá? Qual a carga total dentro dessa superfície esférica de raio de 10 milímetros. Então, a gente vai ter aí, para a letra A carga total é a integral em um volume de ρV dV. Ou seja, temos aí uma integral tripla para fazer, tá? Então, a gente vai ter aí que encontrar os limites para um raio, tá? Como temos uma superfície esférica, vamos fazer aí coordenadas esféricas. Então, um limite para um raio, um limite para θ e um limite para φ. Então, como está entre duas esferas, uma oca aqui, né, onde eu não tenho densidade de carga, e uma maior. Então, o raio varia entre 8, né, um raio de 8 e um raio de 10 milímetros. Tá? Então, convertendo para metro, a gente tem 0,08 a 0,01, tá? Isso na unidade de metro, para deixar aí no SI, por causa que a nossa densidade de carga aí, volumétrica, foi dada em metro, tá? O θ é a rotação entre o eixo vertical, né, a parte positiva até a parte negativa. É uma variação de 0 até π. E o φ é a rotação em volta do eixo vertical, ou seja, 360 graus, de 0 a 2π, que é o limite aí para a esfera. Então, a gente vai montar, escrever que a carga é igual uma integral tripla, né? A gente está falando da integral volumétrica, densidade volumétrica é ali constante. Eu vou colocar o 80 aqui. Se eu quiser que saia na unidade de microcoulomb, eu deixo só 80. Se eu quiser que saia na unidade de coulomb, tá? O valor da carga, a gente vai colocar aqui o vezes 10 a menos 6. Então, eu vou deixar que saia em microcoulomb aí, tá? E depois, se precisar, a gente altera. Então, vai ficar 80 vezes aí o diferencial de volume. Quem vai ser? Para coordenadas esféricas, a gente tem o jacobiano, que é R² vezes o seno de θ, fator jacobiano da transformação de cartesiana para esférica. Aí a gente tem o diferencial dr, o diferencial de θ e o diferencial de φ. O limite do raio vem aqui primeiro,
0,008, o limite aqui de 0,01. Depois vem o limite de θ, que vai de 0 a π, e por último de dφ, que vai de 0 a 2π. Então, a gente tem aqui limites todos constantes e aqui multiplicação de funções. Então, a gente pode utilizar a propriedade do cálculo e escrever que essa carga vai ser igual. O 80 é constante, sai ali da integral. Aí fica integral de 0 a 2π. O que eu tenho de dφ é só o dφ. Então, dφ. Integral de 0 a π, essa integral é do θ. Então, fica seno de θ dθ. Integral do seno de θ dθ. E a última integral, que é de 0,008 até 0,0 aí 0,1, né? Que é os 10 milímetros. Aí eu tenho r quadrado dr. R quadrado dr. Aí eu posso fazer as três integrais simultaneamente, que já facilita. Então, fica 80, a integral de dφ é φ, que varia de 0 a 2π. A integral do seno de θ é menos o cosseno de θ, que varia de 0 a π. E aqui a integral de r quadrado, r ao cubo, sobre 3, que varia de 0,008 a 0,01. Substituindo os limites de integração, a carga é igual a 80. Aqui, superior menos inferior fica 2π. Aqui fica menos o cosseno de π, menos o limite inferior. Então, a função vira mais e fica o cosseno do limite inferior, que é 0. Vezes, aqui é o limite superior, 0,001 ao cubo, menos o inferior, 0,008 ao cubo. Tudo isso daí dividido por 3. Então, a gente calcula aí a carga como sendo 80 vezes 2 vezes π, tá? Aí a gente tem aqui cosseno de π dá menos 1, menos com menos dá mais, cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2. Então, vezes 2, aí vezes 0,01 ao cubo, menos 0,008 ao cubo. Isso daí tudo dividido por 3, tá? Então, eu ficaria aí com 1,635, aí vezes 10 a menos 4, e na unidade que vai sair, né, é dessa unidade de microcoulomb. Eu não tinha colocado o micro lá. Lembrando que o micro aí é 10 a menos 6, então a gente tem aí que a carga pode ser escrita como 1,635 vezes 10, menos 4 com menos 6, menos 10 coulomb, tá? Para deixar ela a resposta igual apresenta, que está em picocoulomb, a gente tem aí, move aqui 163,5, e aí aqui vai ficar vezes 10 a menos 12, movi duas casas aqui, diminui 2, em coulomb, 10 a menos 12 é pico, então a gente tem aí que a carga fica 164, arredondando aqui, pico coulomb, tá? Mas ali a gente já teria, nossa resposta estaria em micro. Agora, na letra B, ele quer encontrar dr em 10 milímetros, tá? Então, a gente utiliza aí a lei de Gauss, né? A gente tem simetria esférica, e a lei de Gauss nos dá que a carga envolvida total interna aí é igual a integral fechada na superfície ds ds da densidade de fluxo escalar com a diferencial de superfície ds. Então, como a gente tem superfície simétrica, é constante em todos os pontos da superfície. Então, temos aí que vai ser dr, e a integral fechada de ds vai dar a área superficial da esfera, que é 4πr². Então, a gente tem aí que dr é a carga total envolvida pela superfície, dividido por 4πr².
Então, podemos calcular aí que dr vai ser igual. Qual é a carga total envolvida? É o 164 picocoulomb, porque ele quer em R 10 milímetros. Então, é 164 aí, picocoulomb ou 10 a menos 12 coulomb, dividido por 4π vezes o R, é em 10 milímetros, ou seja, 0,01 quadrado metro quadrado. Então, a gente tem o dr aí. A gente vai ter 164 vezes 10 elevado a menos 12, aí dividido por 4 vezes o π vezes 0,01 ao quadrado. Então, vamos ter o valor de 1,30, e a gente pode deixar aqui na notação de engenharia já. Fica ali o 10 a menos 9, que é nano. Então, fica aí 130,5, aí vezes 10 a menos 9, na unidade de coulomb por metro quadrado. Que aí a gente escreve, fica o 130,5, aqui o 10 a menos 9 é nano coulomb por metro quadrado. Então, a gente tem o dr aí na superfície 1 milímetro. E depois na letra C, ele pede aí, se não existe carga para R maior que 10 milímetros, então acho o dr em R 20 milímetros. Então, se a gente pegar aqui o R 20 milímetros, né? Aqui eu não tenho carga, então o dr vai ser a mesma equação, porque a carga interna vai ser a própria carga que a gente tem. Então, vai ficar que dr é igual a carga, que é de 164 vezes 10 a menos 12 coulomb, dividido por 4π vezes o raio, que agora é 0,02, né? Que é os 20 milímetros, ao quadrado em metro quadrado. Então, a gente pode calcular o dr como sendo, vamos ter aí 164 vezes 10 elevado a menos 12, que é o picocoulomb, dividido por 4 vezes π vezes 0,02 ao quadrado. Então, vamos ter o valor aí, deixando a notação de engenharia, né? A gente já acha aí o valor de 32,62 ou 0,6 vezes 10 a menos 9 em coulomb por metro quadrado, ou seja, dr é igual a 32,6 na unidade de nanocoulomb, que é o 10 a menos 9, prefixo do SI, por metro quadrado. Essa aí a densidade de fluxo elétrico na superfície com R igual a 20 milímetros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!